Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora, vamos falar de esporte. Hoje tivemos, não a abertura das Olimpíadas, mas sim os Jogos Femininos. Hoje jogaram e o Brasil já começou bem, 3-0 em cima da China, já lidera o seu grupo, né, pelo saldo de gols, então isso é importante para nós e começar bem. E que funcionou as coisas, funcionaram às mil maravilhas. Já temos as datas dos 3 clubes gaúchos na Copa do Brasil, né? Lembrando que o Juventude enfrenta o São Paulo, que o primeiro jogo será dia 24 de agosto, lá em São Paulo, e o segundo jogo dia 21 de setembro, quase um mês depois aqui em Caxias. O Grêmio também joga o primeiro jogo dia 24 de agosto, lá na Arena do Atlético, e no dia 21 de setembro volta a enfrentar a equipe do Atlético Paranaense aqui na Arena em Porto Alegre. Já o Internacional vai jogar o primeiro jogo no Beira-Rio contra o Fortaleza, dia 31 de agosto. E o segundo jogo será no dia 22 de setembro, lá em Fortaleza. Então, estão aí os 3 clubes gaúchos com as datas definidas, então, da Copa do Brasil. E aí depois, lembrando também, foi sorteio agora, né? E vai ser sorteio também, desses 16 clubes, ficam 8. Os 8 vão para o sorteio para saber quem são os seus adversários. Mas o pessoal está estranhando, ontem não estava o Daniel, mas devido aos horários de aula de faculdade, o Daniel teve que mudar os seus horários também, né, Daniel? Então, Daniel agora comigo nas quartas-feiras aqui. Tudo bem, Daniel? Tudo certo, Valdir, boa noite. Valdir, boa noite, nossos telespectadores da Vale TV. E conforme o senhor falou, o Brasil começando com o pé direito nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Importante vitória no futebol feminino hoje, 3-0 em cima da China. 3-0. Não interessa o adversário, interessa é ganhar. E o Brasil acabou ganhando bem, né? Ganhou bem do seu primeiro adversário. Inclusive é o líder, né, em número de gols marcados. Por isso é importante. E como curiosidade, os gols do Brasil, da Bárbara, da Andressa Alves e o último gol de cabeça pela Cristiane. Cristiane, né? Cristiane, que já fez agora mais um gol, é a atual goleadora de Olimpíadas, né? É a maior goleadora olímpica com a camisa da seleção brasileira. Bom, nós ainda teremos amanhã também jogos. Mas as primeiras medalhas só vão acontecer de alguém ganhar a medalha somente no sábado. Antes disso não, né? Até porque sexta-feira nós teremos a abertura oficial, a grande festa, e poucos instantes, eu vi o pessoal aqui do Estação Hamburgo falar e estava falando dessa abertura. Eu fiquei sabendo algumas coisas assim, eu acho que o Brasil perde a oportunidade. Por exemplo, alguém vai me dizer assim, a Olimpíada é no Rio de Janeiro, mas a Olimpíada não é do Rio, ela é do país, do Brasil. E eu acho que tinha que contemplar, por exemplo, de aparecer coisas do norte, do nordeste e aqui do sul, né? Eu sou muito bairrista, mas eu acho que o Rio Grande do Sul sempre é meio deixar de lado. E aí o pessoal lá coloca assim, e pelo que a gente está sabendo, não vai ter uma representatividade de coisas do Sul. Então eu lamento, né, esse problema, que nesse momento eu acho que o Brasil tinha que se vender. E o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também.
fazem parte do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, nenhum desses 3 estados terão jogos do futebol nos Jogos Olímpicos. Jogos, aliás, que terá amanhã no futebol masculino às 4 da tarde. Brasil e África do Sul, jogo marcado para o Mané Garrincha em Brasília. E também teremos jogos em Manaus, Belo Horizonte e na cidade de São Paulo, no campo do Corinthians, na Arena Itaquerão. Bom, tanto é que no Rio de Janeiro até já temos 2 rodadas, 2 jogos já transferidos. Um do Fluminense, que é o jogo de amanhã à noite, né? Ou hoje à noite, que é dessa rodada, da 10ª, é o jogo do Fluminense contra o Figueirense, né? E já temos o jogo da 19ª rodada, Botafogo e Grêmio também transferido para 4 de setembro, porque não tem policiamento lá e não pode haver jogos. Então, realmente, eu acho que o Grêmio aqui, no caso, e o Figueirense é que vão ser prejudicados, porque não vão poder jogar na sequência, e aí deveria ser feito numa outra praça onde tem policiamento e eles pudessem jogar. Até porque as equipes do Rio, Fluminense, Flamengo e a equipe do Botafogo já jogaram em várias praças neutras, jogaram já no Espírito Santo, já jogaram em outros estados. Poderia tranquilamente o jogo ser na Grande Vitória, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, né, Valdir? Tranquilamente, em qualquer lugar, mas dá como, por causa das Olimpíadas, os negócios. Até o problema, por exemplo, a 2ª divisão, ela jogou ontem, né, uma rodada, e ela para agora, enquanto tiver Olimpíadas, não teremos a 2ª divisão, né? A 2ª divisão que já disputou 18 rodadas. Né? 18 rodadas, e ontem tivemos a goleada do Brasil de Pelotas. Ontem o Brasil vencendo por 3-0 a equipe do Avaí. O Brasil, com essa vitória, avançando para o 5º lugar na classificação. Tu sabe que o Eduardo Martini, o goleiro do Brasil, ele marcou um gol só na vida dele. Não é que nem o Rogério Ceni. Bom, tem goleiro que não marcou gol nenhum, né? Mas o Eduardo Martini marcou. E justamente o gol que ele tinha marcado foi contra a equipe do Avaí. Então ontem, parece que estava adivinhando isso, e o Brasil ontem não teve dificuldade. Fez 3-0 em cima do Avaí, e poderia ter sido, se tivesse sido mais, vamos fazer assim, com mais tesão no jogo, teria feito mais e aproveitado. E hoje o Brasil já é o 5º colocado com 30 pontos, a 2 pontos do 4º colocado, né? Do 4º colocado, até como curiosidade, então o G4 da Série B, decorrido as 18 rodadas, tem o Vasco da Gama líder com 38, o Ceará vice-líder com 34, em terceiro o CRB, outro nordestino, com 32, quarto o Atlético de Goiás com 32, e em 5º lugar com 30 pontos a equipe do Brasil. Dá para ver aí que o Vasco da Gama, mesmo faltando uma rodada, ele já é o campeão simbólico do primeiro turno. Não, né? Tem como ser alcançado. Porque o Ceará, que tem 34, poderá no máximo chegar a 37. Né? Não alcança mais. Não alcança mais. Então, também na briga, o Náutico com 27, 3 pontos atrás da equipe do Brasil. O Criciúma com 26, o Paraná com 26 também e o Londrina com 25. Essas equipes, digamos, com boas chances de chegar no chamado G4. E quem é que estaria hoje no Z4, Valdir? Aí é fumeta, né? O Goiás, ele cada vez está abaixando mais. Ele aconteceu com o Guarani e com a Portuguesa e com o Juventude. Te lembra? O Juventude um ano estava na A, na outra estava na B e na C, né? É verdade, e caiu para a Série B. Então, o Goiás com 19 pontos, o Joinville, que tinha subido, já está aí de novo caindo, o Tupi de Minas Gerais e a equipe do Sampaio Correia, né? Esse Sampaio Correia brilhou, eu achei que ele tinha começado bem, achei que ele ia fazer uma frente, mas hoje não, está lá na lanterna, 12 pontos, eu acho que esse já chamou. Né? Esse eu acho que não tem mais volta, né? 2 vitórias apenas do Sampaio, situação muito complicada. Mas hoje teremos, Valdir, a rodada da Série A, a 18ª rodada, aliás, já começou hoje. Já estão jogando, né? Já estão jogando. Os jogos que começaram às 7h30, vitória contra o Curitiba, lá no Barradão.
e também Sport contra o América de Minas, lá na Ilha do Retiro, em Recife. E o Curitiba, nesse jogo aí, super desfalcado, né? Do seu lateral direito, que havia jogado um jogo no domingo passado, e aí segunda já se apresentou no Internacional, mas já foi dispensado, então não está lá. O Ceará não jogará. O Ceará, né? O pessoal Ceará que volta. Não, lógico que o Curitiba achou que ganhou uma sorte grande aí, num grande negócio que fez com o Internacional, que acabou sendo desfeito, né? Com problemas médicos, não acertou o Ceará. Mas tu tá tanto tempo assim, tu acha que houve problema médico mesmo? Porque isso foi uma coisa do Pífaro, que fez o negócio, foi lá e fez uma proposta, o Curitiba fez uma contraproposta, a Sola aceitou, pagou a multa rescisória, dobrou o salário do Ceará, que ganhava 100 mil lá, e para o Ceará ser não só o lateral direito, mas também o xerifão dentro do vestiário do Internacional, seu homem. O né? Ceará que tem uma experiência muito... Mas engraçado, ele jogou no domingo passado, tranquilo, os 90 minutos, foi a única... Em 16 rodadas ele não jogou, daí na 17ª rodada ele foi o titular e jogou o jogo todo, 90 minutos. Perdeu para o Flamengo 2-0. Daí na segunda-feira ele faz o exame médico e daí não passa. É reprovado no exame. Eu estou achando muito estranho isso, né? Só que ele já tinha feito a rescisão de contrato com a equipe do Curitiba, o Curitiba não quer mais e o Curitiba agora quer ganhar o dinheiro que acertou com o Internacional e promete ir até... Vai dar muito pano para manga. Vai. Promete ir para a Justiça, CBF, se não ir, vai à FIFA, quer receber o dinheiro. Será que... Engraçado, é uma coisa que daqui a pouquinho o dirigente parece que tem que pensar um pouquinho para não chamar essas coisas ruins nessa hora quando tudo acontece, né? É verdade, o Ceará que tem uma biografia bonita no Internacional, que foi titular no Mundial de Clubes naquela... Já estava convidado para participar do jogo... O jogo festivo do dia vai 16, acontecer, né? do dia 16 de agosto. O Ceará, lembrando que no ano de 2006, anulou o Ronaldinho Gaúcho na decisão. 2 jogadores que estão lá que não vão participar. Um é o Fernandão, porque faleceu, mas no lugar dele vai jogar o filho dele, que está jogando nas escolinhas do Internacional, né? O Enzo. Isso. E não vai participar o Edinho, porque o Edinho até então era jogador do Grêmio. Como ele vestiu a camisa do Grêmio, não será convidado a participar. Eu acho que o Edinho participou da festa, participou do título e eu acho que deveria ser convidado sim. Então... E o Edinho até circulou, Valdir, nas redes sociais, a questão de 2 ou 3 meses atrás. Ele teve uma declaração infeliz e acabou magoando muito a torcida colorada. Mas se as pessoas forem inteligentes, vão dizer o que ele quis fazer. Ele disse, naquela época, que a equipe do Grêmio era tão boa quanto aquela do Internacional, que foi, ele quis valorizar os seus companheiros numa hora de dificuldade. O que ele fez? Ele saiu e disse, olha, a equipe é tão boa quanto aquela, e vamos ver, o time do Internacional campeão mundial aquela vez, não era um grande time. Tanto é que tinha Gabiru que fez o gol. E aí todo mundo hoje é motivo de gozação, né, entre os próprios colorados, que o Gabiru fez o gol mais importante do Internacional, que o gol que deu o título. O gol mais importante da história. Então, por isso que ele quis dizer o quê? Ele disse que a equipe do Grêmio que ele estava jogando era tão boa quanto aquela. E eu acho que não quis dizer mais, ele vai dizer, não, parei, é a mesma coisa que tu falar mal do teu papagaio, o cara vai dizer, tu não vai vender o teu papagaio. Tu sabe a história do papagaio? O homem lá quer fazer os comerciais, mas tinha um cara que tinha um papagaio, o papagaio cantava o hino, cantava isso e fazia, dizia os números da sorte, dizia tudo. Aí o outro cara disse, eu quero te comprar o teu papagaio. E aí ele comprou o papagaio. Aí daqui a pouco ele disse, pô, mas o papagaio não, eu comprei o papagaio, ele não canta o hino, ele não me faz. Eu disse, olha, não fala mal do teu papagaio, tu não vai vender ele. Quer dizer, tu tem que falar bem dele para outro aparecer para comprar. É verdade. Mas quem nós temos que falar bem é dos nossos apoiadores culturais.